O Bolsonaro está sendo julgado pelo STF para ver se ele se torna réu pela suposta tentativa de golpe de Estado. Antes mesmo de analisar se houve crime ou não, você tem que perceber o tamanho do absurdo, do modo em que as coisas estão sendo conduzidas. E eu vou te explicar isso de maneira bem simples. Como que isso é um teatro? Como que é um absurdo o que está acontecendo? Então aqui a gente tem a pessoa, se ela cometeu ou não um crime. Do outro lado, a justiça. Como a justiça está investigando, lidando com isso? Como? E como a justiça está lidando com isso é um absurdo, não é justiça coisa alguma. Você pode até falar, não, eu acho que aquele errou, aquilo lá, mas a questão é como está sendo feito esse circo. Bora lá para ver o que é isso? E no finalzinho, eu quero fazer um link aí com a igreja, com a nossa vida espiritual. O que isso tem a ver conosco? Qual a importância disso na vida da igreja? Vamos lá. Curta, comente, se inscreva, bora para mais um vídeo. Vamos lá. Primeira coisa para que você note que é um absurdo. Não estou nem entrando no mérito do negócio em si. Vai. O mérito do negócio, eu não sou advogado, então eu não sei como é que fala. Me ajudem, advogados. Se teve crime ou não. Mas você percebe que não está sendo observado o devido processo legal. E o devido processo legal, esse ordenamento jurídico aí, que se respeita às leis, para que se faça justiça, para que a pessoa que está sendo investigada, o governo não passe como um rolo compressor por cima dela. Então o devido processo legal não está sendo respeitado. Vê se está tendo justiça. Primeiro, o advogado Sebastião Coelho, né, que ele é advogado do Felipe Martins, que também está sendo julgado, juntamente aí com o Bolsonaro. Ele foi preso. É um negócio assim, é um absurdo. É um absurdo. O homem foi preso, gente. Mas assim, primeiro, o que aconteceu? Ele tentou entrar lá na sessão e ele foi barrado. E ele disse assim, ó, olha que coisa doida. Tem gente aí de movimentos sociais, os petistas da vida, estão lá sentados no plenário. Mas eu que sou advogado de alguém que está sendo julgado não posso entrar. E qual foi a alegação da galerinha lá, impedindo-o de entrar? Ele não se credenciou para o julgamento. Como disse Deltan Dallagnol, isso é absurdo, isso é ilegal. Qual é o Estatuto Federal da OAB? O que é o Estatuto Federal da OAB? Artigo 6º mostra, como o Deltan Dallagnol mostrou pra gente. Olha aqui, ó. Olha que coisa. É direito do advogado, artigo 6º, hein? Ingressar livremente nas salas de sessões dos tribunais, mesmo além dos cancelos que separam a parte reservada aos magistrados, nas salas de dependência de audiência, secretarias e por aí vai. Mesmo fora de horário de expediente, né? Independentemente da presença de seus titulares. Então, ele tem acesso livre. Se tem acesso livre, não existe a ideia, então, de que tem que se credenciar. Ele tem acesso livre. É um absurdo. É um absurdo. E aí, então, ele se posicionou contrariamente a isso. Eu assisti até ao videozinho. E ele se posicionou de maneira veemente, mas não tem nada de desacato. E aí, o prenderam. Primeiro, impedem o advogado de alguém que está sendo julgado de entrar. Segundo, o prendem. É um absurdo. Aí, a segunda questão que a gente tem que lidar aqui para mostrar como que é um absurdo o que está acontecendo é a questão do foro. Ou seja, qual o lugar correto para que o Bolsonaro seja julgado? É no STF? Para quem tem foro privilegiado? Ou na primeira instância, que é o julgamento aí para pessoas comuns? E se é no STF, é na primeira turma ou no plenário? Eu já vou explicar isso aqui tudo direitinho. Vamos lá, vamos começar assim. Até o dia 11 de março desse mês agora, ó. Ó como é que funcionava até agora, ó. Olha que coincidência, mudaram a regra do jogo agora, em cima da hora. Funcionava assim, ó. O presidente, ele tem foro privilegiado. Ou seja, ele poderia ser julgado, ele deveria ser julgado pelo STF ou STJ, enquanto estivesse no cargo de presidente. Mas aí, até o dia 11 de março, qual era a regra? O presidente deixou o cargo. E aí, então, ele não tinha mais foro privilegiado, óbvio. Então, deveria ser julgado em primeira instância. Quer um exemplo disso? O Temer. Né? O Temer assumiu em 2016 a presidência da República e deixou em 2019. Olha isso aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui. Cadê? Aqui. Dá uma olhadinha nisso aqui. Matéria de 2019.
Barroso libera para a primeira instância processo contra Michel Temer. Sem foro privilegiado do cargo, ex-presidente... Opa, vou aumentar. Ex-presidente passa a ser julgado como qualquer cidadão, passando pelas 3 instâncias. Ó, tá vendo? E a matéria é interessante. Quer ver? Ó? Vou continuar aqui com a matéria. Dá uma olhadinha nisso aqui. Ó. Vamos lá. Em dezembro de 2018, a Procuradoria-Geral da República, Raquel Dodge, havia denunciado... É a dona da Dodge, será? Havia denunciado o ex-presidente pelos crimes de corrupção passiva. Quando que foi? Quando? 2018. Que foi justamente durante o seu mandato como presidente. Mas agora, tá vendo? Olha a matéria. Ele já não era mais presidente. E ele seria julgado por quem? Na primeira instância, não pelo STF. Então, era assim. E era assim até 2018. Desculpa. Era assim até agora, dia 11 de março. Olha que coisa. Agora mudaram a regra do jogo. Não. A partir de agora, se o presidente, ele deixou o cargo, mas ele continua tendo foro privilegiado. O que vocês acham? É por acaso ou não? Eu deixo na mão de vocês. Gente, a gente não precisa entender profundamente do ordenamento jurídico, de leis, ser advogado para notar. Pelo amor de Deus, isso é um absurdo. Isso é um absurdo. É claro que isso aqui é um absurdo. Mas aí a gente tem um outro absurdo também. Vamos lá. Agora a questão da primeira turma e do plenário. O STF é dividido assim, ó, tem 2 turmas, cada turma com 5 ministros. Né? O 11º ministro é o presidente do STF, então ele não participa das turmas. O que seriam essas turmas? Julgam casos menos complexos ou mais específicos. É como se fosse assim, ó, grupos menores trabalhando ali para dar conta dos processos do dia a dia. Então essa seria a primeira turma. Então seria basicamente isso. E aí tem o plenário. O que é o plenário? Os 11 ministros. Eles se reúnem para julgar casos maiores. Um caso em que se julga o ex-presidente da República, a maior autoridade do país, com uma acusação de atentar contra o Estado Democrático de Direito. É ou não é um caso gravíssimo? É ou não é algo da maior seriedade possível que deveria ser julgado pelo plenário? É óbvio. E aí, olha as contradições. O procurador de Justiça de São Paulo, César Dario Mariano da Silva, ele mostrou uma contradição. Os primeiros condenados lá pelo 8 de janeiro, lembra? O pessoal entrou lá, pichou, a Débora lá que pichou, perdeu o mané na estátua, enfim. Os primeiros condenados pelo 8 de janeiro foram julgados no plenário. Mas o Bolsonaro, que teria sido cabeça, não vai ser. Faz sentido isso, gente? Tá vendo? Não interessa, você pode falar, eu acho que ele cometeu o crime, não cometeu. Estamos aqui julgando a questão da competência, a questão do ordenamento jurídico, a questão, ou melhor, né, a questão do devido processo legal. Não está tendo, é óbvio que não está. E outra, não foi justamente por isso que o Lula foi inocentado? Porque a vara lá de Curitiba não seria a vara competente? E aí a gente tem uma coisa muito importante também, que foi o voto do ministro Fux. Ao voltar sobre isso, ele disse o seguinte, ó. Primeiro, ele disse, pior do que o juiz que não sabe direito, não é que não sabe sobre direito, tá? Não sabe sobre advocacia, sobre as leis. Pior do que o juiz que não sabe o direito é o juiz incoerente. E aí ele soltou uma frase, gente, essa frase é poderosa. Ele disse o seguinte, ó, vamos lá, leiam comigo aqui, ó, essa partinha aqui, ó. Deixa eu aumentar para vocês. Porque, vocês conseguem ler bem aí? Porque ou estamos julgando pessoas que não exercem mais função pública e não tem foro no Supremo, ou estamos julgando pessoas que têm essa prerrogativa. E o local correto seria efetivamente o plenário. Como é que é? Olha o que ele está dizendo. 2 opções. Ou a gente está julgando alguém que não tem foro privilegiado, que é uma pessoa comum, que é o caso do Bolsonaro, não é mais presidente. Tá, apesar que eles mudaram a regra. Ou então, estamos julgando alguém que tem foro privilegiado. E quem tem foro privilegiado tem que ser julgado onde? É no plenário. Então, ou seja, não importa, o que ele está dizendo é, se ele tem foro privilegiado ou não, o lugar não é aqui, na primeira turma. E ele disse, inclusive, que isso poderia lá na frente. Falou, olha, vamos jogar tudo na lata do lixo, porque não teve competência, que a primeira turma não teve competência para julgar. Algo parecido com o que aconteceu lá com o Lula. Quer dizer, parecido só, mas enfim, né? Tá, então isso aqui, só para você mostrar, é um negócio doido, gente. É um teatro, é um teatro.
Além disso, né, a questão de golpe de Estado. Vamos lá. O Bolsonaro nem estava aqui no dia 8 de janeiro. Ah, mas ele poderia ter orquestrado o negócio. Primeiro, não há prova disso. Segundo, quando você dá um golpe de Estado, você precisa do novo líder ali para assumir. Como que você faz um golpe de Estado e o Bolsonaro não estava lá para assumir? Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Tem que ser muito retardado ou muito desonesto para acreditar num negócio desse. Outra coisa. Com a máquina na mão, com tudo na mão, ele não deu golpe. Mas depois que perdeu, foi lá, passou a faixa de presidente, disse, ó, perdemos, reconheceu que perdeu. Aí, 8 de janeiro, ele vai... Meu Deus, gente, isso não faz sentido. Outra coisa, as provas contra o Bolsonaro baseiam-se em uma única delação premiada, do Mauro Cid, que mudou 11 vezes, se eu não me engano, pelo menos é o que o Bolsonaro fala, que mudou 11 vezes a sua versão. Tem áudio vazado dele dizendo que ele foi coagido a dizer o que eles queriam. Gente, só isso já anularia por completo essa delação. Pelo amor de Deus, gente. Pelo amor de Deus. E aqui, olha isso aqui, ó. Lembra disso? Matéria aqui, ó. Opa, deixa eu fechar aqui. Cid mudou versão do plano de golpe após Moraes ameaçar prendê-lo. Como que um negócio desse tem valor jurídico, gente? Me ajudem os advogados. Então, é uma aberração que a gente está vivendo. Então, tentei aqui explicar da maneira mais simples possível. Não tem prova que mostra o Bolsonaro orquestrando ali os atos de 8 de janeiro. Né? Um preceito básico de justiça, presunção de inocência. Isso é julgado lá para as cucuias, lá, pelo amor de Deus. O relator do processo é o Moraes, que ele é vítima, investigador, julgador. Então, eu acredito que o Bolsonaro cometeu erros. Erros como político. Para nós, não um crime, mas erros. Alguns erros até que eu... Ai, o Bolsonaro! Mas não crime. Mas, olha, inclusive alguns desses erros é que o levaram a viver o que ele está vivendo hoje, eu acho. Mas, definitivamente, o erro dele não foi atentado contra o Estado democrático de direito. Mas a esquerda está o acusando disso. Acuse-os do que você é o lema da esquerda. O Bolsonaro atentou contra o Estado democrático de direito. Mentira, quem está fazendo isso é o STF. Ok, agora vamos aplicar isso aqui na nossa vida como crentes. Primeiro, uma aberração dessa, isso aqui prova que a gente virou terra sem lei, que a lei é um homem. E quando isso acontece, isso é um símbolo clássico do abandono de Deus, no sentido de o juiz de Deus sobre uma nação. A gente vê tantas igrejas hoje, é cada absurdo. Você nota muitas igrejas evangélicas crescendo, o movimento evangélico tem crescido. E não é impressionante isso que, por exemplo, no Rio de Janeiro, muitas igrejas evangélicas crescendo, o número de evangélicos lá aumentou. Mas a situação política, econômica, social do Rio de Janeiro só piora dia após dia. Só piora. Vem a galerinha, tantos anos aí, decretando avivamento, e o demônio da corrupção caiu, e nada. Então, isso é sempre para mim um reflexo de um falso evangelho em muitos lugares. Tantos problemas nessas igrejas modernetes, e também muitos erros também, na minha opinião, a teologia reformada é a mais correta, mas os crentes reformados também, muitas vezes, bem complicados. Então, tudo isso que a gente está vivendo, na minha perspectiva, tem a ver com isso, com a falta de arrependimento genuíno do povo, a falta de um evangelho genuíno sendo pregado. Porque tudo começa assim, um genuíno evangelho que traz avivamento, que traz mudança de vida e que vai mudando a sociedade inteira, como foi na Reforma Protestante. E aqui não, a gente está vendo, eles falam em avivamento, a igreja crescendo a cada dia, muitas igrejas crescendo, e o país só piora. E que sal é esse que não salga, que não impede o país de apodrecer? O sal, nós somos sal da terra, diz Jesus, luz do mundo. Mas que luz é essa que não ilumina o mundo? E o mundo só se torna pior. Então isso para mim seria um símbolo clássico de que deveríamos voltar, temos que voltar ao Evangelho. Nada dessas igrejas que parecem balada, muito show, muito marketing, pouco Evangelho. Tem de tudo lá, tem show, tem teatro, a igreja parece uma arena multiuso, tem entretenimento para tudo que é lado, só não tem Evangelho genuíno ali. Claro que isso é uma evidência, gente, para que o povo de Deus volte às origens, nos arrependamos de nossos pecados, porque aí então, bendita a nação cujo Deus é o Senhor. Poxa, a maioria do país se diz cristão, não é? E olha a situação do país. Se o texto bíblico está certo, e ele está, bendita a nação cujo Deus é o Senhor,
e boa parte das pessoas do nosso país dizem que essa nação é do Senhor, mas como que a nação está totalmente bagunçada e a injustiça toma conta? Isso é sinal de que boa parte dessas igrejas e esse evangelho pregado aí é um falso evangelho. Porque o verdadeiro evangelho muda tudo. Quando de fato o evangelho atinge muitas e muitas pessoas, as pessoas são salvas e a gente é bênção na terra também. É isso aí. Mas e aí, o que você acha? Bolsonaro errou? Cometeu crime? Você acha que cometeu crime? Pode escrever aqui. Ele não cometeu crime, mas eu acho que ele errou. E o que ele errou? Escrevam aqui. E essa última questão que eu falei também sobre os evangélicos crescendo e ao mesmo tempo a corrupção também. Deixe seu comentário aqui. Eu acho que amanhã eu vou gravar um vídeo sobre o vice-presidente dos Estados Unidos. Ele tem um filme muito interessante sobre ele. Eu vou mostrar nesse vídeo qual é o maior erro que os pais hoje estão cometendo. Qual é o maior erro que os pais de hoje estão cometendo. E eu vou citar um pouquinho esse filme porque... Vou citar a história do vice-presidente, que a avó dele é uma avó... Ah, você vai assistir, assista amanhã. Acho que amanhã a gente vai soltar amanhã. Deixa o comentário aqui, Deus abençoe. Até o próximo vídeo.